Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Com alegria estamos aqui. Quem vos fala é Daura Alves. Nós vamos dar início ao programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, ao lado do residencial Vila Nova. Ficamos felizes com essa oportunidade de divulgação doutrinária do Espiritismo com Jesus e que Ele possa nos orientar e guiar nessa tarde de aprendizagem. Nós trouxemos nessa tarde a temática A Vida e seus Desafios. Estamos vivenciando o Setembro Amarelo, um mês de dedicação à preservação da vida, à valorização, à conscientização, à prevenção, à pós-venção, os cuidados e a acolhida do ser humano que apresenta indícios e tentativas suicidas. Todos os anos, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, ela lança uma campanha de prevenção. Este ano, Prefiro Viver, tivemos Viver é a melhor opção, Falar é a melhor opção. Entre tantas campanhas, as casas espíritas também vêm desenvolvendo todos os anos. Assim, todos já devem ter gravado que o Setembro Amarelo iniciou no Brasil em 2015, mas que começou com a história de Mike M., um jovem de 17 anos dos Estados Unidos que tirou sua vida em um carro Mustang amarelo, em que ele mesmo pintou, cuja mecânica ele também fazia devido às habilidades que ele possuía. Um jovem rapaz carinhoso, alegre, que não deixou transparecer aos seus amigos o problema, não é? O desafio, a dor que ele sentia. E seus amigos, em seu funeral, distribuíram cartões e fitas amarelas para as pessoas utilizarem no pedido de ajuda quando precisassem, já que não notaram os sinais de que o Mike M., o amigo deles, pretendia se matar. Muitas das vezes a pessoa está passando por dores, por sofrimentos, por dificuldades que jamais elas dão sinais muito claros. Ou no nosso cotidiano muito corrido, nas nossas atividades e funções de responsabilidades, nós não notamos, não percebemos o outro como deveríamos perceber. E ninguém notando isso, eles sentiram muito a perda desse jovem amigo, né, os seus familiares, mas ao mesmo tempo da dor fizeram uma grande lição ao mundo, porque percorreu ao mundo e está percorrendo e continua percorrendo, porque apesar de ter sido trágica, todo aquele momento, né, do funeral, devido ao suicídio cometido pelo jovem, atentado à própria existência, né? Então, eles fizeram dessa dor um momento de oportunidade para envolver as pessoas a contarem as suas dificuldades, os seus problemas, a se abrirem, a conversarem, porque falar é a melhor opção. Então, nós também não estamos aqui no programa dessa tarde para falar apenas, né, da questão do suicídio, porque as mídias televisivas, né, as mídias sociais, elas estão fazendo o seu papel cada vez mais. Pensamos que ainda é pouco esse momento conscientizador, tão importante e necessário, não apenas em um mês do ano, um Setembro Amarelo, mas em todos os anos, porque tem que ter a luz, né? O amarelo do sol iluminar, irradiar, trazendo alegria e gratidão à vida, a oportunidade de estar aqui,
numa missão, num resgate, numa depuração, numa aprendizagem coletiva, que é o planeta Terra. Mas nós vamos suavizar falando da vida e de seus desafios. Mas para isso nós precisamos refletir bastante. O que é a vida? Será que você, amigo ouvinte, já parou para pensar o que é a vida? Que sentido ela tem? Como que eu posso trazer momentos mais felizes para minha vida? O que ela significa para mim? Para uns, a vida é um grande desafio, sim. Já para outros, é um presente. Outros, uma oportunidade, uma jornada evolutiva, uma professora, uma escola. Outras, um fardo, uma dívida, um sucesso e ou fracasso. Todos esses conceitos e definições das pessoas estão corretos, porque partem exclusivamente do ponto de vista de cada uma delas, cuja experiência humana e suas bagagens as fazem compreender. Se a bagagem que eu tenho com o conhecimento alcançado adquirido me faz ter uma percepção de uma forma e o outro não, eu preciso respeitar esse outro, porque ele tem a condição da bagagem dele, a percepção de um mundo que ele aprendeu, que ele visualiza, que ele percebe. Então, dado é que nós vamos ter olhares diferentes, diversos, para um mesmo objeto, um mesmo fato. Então, assim, não existe erro ou acerto em nenhum desses conceitos trazidos do que seja a vida. Mas quais são, as nossas definições? Que a vida ela é uma oportunidade, sim, dada por Deus. Chega a ser um presente, é uma jornada cheia de desafios, conhecida como uma marca de um tempo de existência, que você tem ali o seu nascimento, indo até a morte, que nós particularmente sabemos que essa existência ela não começou no nascimento e nem vai terminar no túmulo. Nós vamos ver isso com a doutrina espírita. Agora, e desafios? Desafios são dificuldades, obstáculos, são problemas que nos instigam, provocam ou estimulam ao combate, confronto, disputa, provocações conosco mesmo, para fazermos algo acima de quê? Das nossas capacidades. Porque se nós não tivéssemos as capacidades para suportar, para transpor as dificuldades e desafios, eles não existiriam. Deus sabe das nossas potencialidades. É aquele ditado, frio conforme cobertor. Uns às vezes vai se agasalhar mais, mas vai ter 3, 4 cobertas, edredom para forrar em cima e cobrir seu corpo e mantê-lo quente. Outros não vão ter. Não quer dizer que o outro não sente frio. Ele sente, mas talvez por ele não ter, o frio dele seja menor, o frio dele seja ponderado, seja fácil de lidar. Então nós vamos vivendo pautados sobre um olhar misericordioso do Pai o tempo todo. Então, o que são desafios? São essas dificuldades, Essas dificuldades, esses problemas, obstáculos, problemas que nos instigam, provocam ou estimulam ao combate, ao confronto, à disputa, a provocações conosco mesmo. Imagina se não tivéssemos nenhum desafio a vencer, nenhuma prova a passar, como nós poderíamos provar que temos habilidades e capacidades de superação incríveis, de recomeço, de adaptação, que é a resiliência, se nós não passarmos pelos momentos necessários que nos ajudam a caminhar e nos fortalecem a alma,
pelos desafios que são de forma geral, né? Cada um passa o seu. O que pode ser um desafio muito grande para mim não quer dizer que seja para o outro, porque tudo vai depender desse ponto de vista que nós colocamos aqui. A doutrina espírita, ela vai nos ensinar muitas coisas boas em relação a uma compreensão mais pautada no amor de Deus, não na revolta, não no questionamento, não na ira, porque não tem aquilo ou outro, não tem mais, não recebeu o que pediu e etc. Porque vai entender o Deus bom, justo, porque a doutrina ela vem descortinar os horizontes. Eu gosto muito de uma frase de Haroldo Dutra, que ele fala que o Espiritismo é uma lente que corrige as deficiências do nosso olhar. Quando Haroldo Dutra falou isso, eu achei fantástico, porque é exatamente isso que o Espiritismo faz conosco. A nossa deficiência é tão grande nas nossas perspectivas, no nosso olhar, nos nossos sentidos, que nem sempre vamos ver de fato aquilo que estamos olhando. Por isso que Jesus disse, precisam ver com os olhos de ver e ouvir com os ouvidos de ouvir. Então existe muita diferença em olhar e ver, em ver e enxergar, né? Então, estar mais apto às coisas simples, ter uma percepção maior, melhor de um tudo, entender numa esperança, numa fé inabalável que Deus, mesmo na tribulação, está ao nosso lado. Entender que nós podemos muito mais porque nós temos esse Deus maravilhoso que nos capacita e que é o nosso melhor, é imprescindível para transportar dos momentos difíceis para os momentos bons, para entender que todo mal existe com a ausência do bem. No momento que nós vamos sendo bons, praticando o amor de Deus, a caridade, as coisas vão ficando mais leves, mais tênues, e nós podemos nos transformar para sermos pessoas melhores a cada dia. E isso é muito importante, porque a doutrina espírita nos mostra que existem as causas atuais dos sofrimentos. Mas quando nós não encontramos essas causas como atuais, nós podemos buscar nas causas anteriores. Porque Jesus, quando falou, afirmando que nós colheríamos, né, tudo aquilo que nós plantássemos. Ninguém vai colher no lugar do outro, ninguém vai colher de forma indevida e equivocada. Vamos colher exatamente aquilo que nós tivermos plantado. Então, nós precisamos ter essa maturidade espiritual conquistada a cada dia numa elevação constante de busca, de conhecimento, de prática, de melhoria, porque só assim nós vamos entendendo todos os preceitos morais, todas as leis divinas e naturais que nos regem e vamos caminhando para um momento de maior alegria, contentamento, paz interior. E aí, analisando essa questão das causas das aflições, quando as causas não são atuais, podem ser pretéritas, né? Um débito que deixamos no passado, nós precisamos estar sempre persistente num caminho de redenção, de melhoramento, um caminho do bem. E aí nós temos as bases, essa lente do Espiritismo enxergando e corrigindo, né, todas essas deficiências do nosso olhar. Muitas das vezes, até assim mesmo, nós não queremos dar o braço a torcer, de que precisamos mudar. Tem muitos, mas muitos que estão ainda na questão, vou morrer assim, não tem jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. É a questão da síndrome de Gabriela. Ninguém as pessoas estão, e isso é estado, é passageiro, uma hora vai deixar de estar.
ele vai ser feliz, vai ser transformado e vai transformar a vida de outro, porque nós viemos para isso, nos lapidarmos, transformarmos em criaturas melhores, lapidar os nossos defeitos, nossos equívocos morais, para assim nós galgarmos maiores espiritualização e aperfeiçoamento moral para a senda do progresso. Então, que sejamos luz na vida um do outro, que possamos causar um bom e forte impacto, sempre, aonde estivermos, porque desafios todos têm. Desde quando nós nascemos, nós temos desafio. Começa pela mãe, não sabe se vai ter um parto normal, cesariana, se vai sentir dor, se vai ser tudo tranquilo, como que vai se chamar, como que vai fazer com as roupinhas, como que vai comprar tanta coisa. Antes do nascimento já é uma jornada. E ali, desde a concepção, a espírito, a vida pulsando, as impressões chegando das bagagens pretéritas, e quando nós aqui estamos, começamos a nossa jornada evolutiva, que é cheia de desafio. E tá tudo bem, porque é eles que nos torna forte, é ele que nos fortalece, não é esses desafios que nós vamos passando. A criança vai engatinhando, cai, são estímulos desenvolvidos, mas necessários, porque a cada queda ela precisa continuar, ela precisa levantar e prosseguir, ser persistente, ela é encorajada, motivada a tentar de novo, a tentar mais uma vez. E isso é muito importante. Quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, é a mesma coisa. Depois nós temos os primeiros amigos, pessoas mudam, pessoas vão para outro lugar, começam as perdas, né, existenciais nesse plano, porque retornam à pátria maior através das mortes. Então, assim, nós vamos tendo as dificuldades de distanciar temporariamente, mas também aquela permanentemente para essa condição de mundo, né, habitado. Então, as pessoas sofrem, sentem dores, sentem angústia, passam pelo luto. Depois vem a questão dos romances, dos relacionamentos. Pessoas traem, pessoas são abusivas, pessoas falam mentiras, e isso é com um, com outro, mas certo se dá em toda a vida, todo ser humano. Ele vai passar por momentos de frustrações, ele vai passar por momentos de desafios maiores, né? Eu prefiro falar desafios do que dificuldades, porque os desafios é algo que passa, que muda. A dificuldade é como se não fosse acessível, que não fosse mudar. Existe uma frase, eu não sei o autor, né? A mim é desconhecido, que nós temos que falar para o problema que nós temos um grande Deus, e não para Deus que nós temos um grande problema, porque qualquer desafio ele jamais será enorme para Deus, né? Porque nosso Pai, Ele nos auxilia, Ele nos capacita para que nós tenhamos habilidades, atitudes positivas, assertivas, que nós possamos, né, viver bem e resolver as questões existenciais que ora está conosco. Quantos gostariam de ter uma cama para deitar? Outros reclamam e dormem tarde. Quantos reclamam que gostaria de comer uma comida diferente e está enjoado de comer a mesma comida todo dia ou a mesma carne todo dia? Quantos gostariam de ter apenas um prato de refeição? Quantos ignoram a escola, o estudo, não querem saber? Os pais pagam colégio com sacrifício e eles não estão nem aí. Quantos escrevem na areia em alguns países, mas na questão da pobreza muito grande, e as crianças não têm acesso à escola, à educação, a material, a roupa, e aqui as pessoas às vezes jogam roupa no lixo. Então, cada um tem os seus desafios. As pessoas traem, as pessoas mentem,
causa uma maledicência, quantos reclamam do emprego de manhã, ter que acordar cedo e trabalhar, quantos se queixam de não ter o emprego. Então, tudo isso, a doutrina espírita vai nos mostrando, vai fazendo com que nós possamos refletir como às vezes somos, na verdade, ingratos, porque uma pessoa grata, ela não fica reclamando. Pelo contrário, ela agradece toda a oportunidade que lhe chega, mesmo que os seus primeiros olhares, não estejam compatíveis com a sua vontade, com o seu esforço, com a sua necessidade, mas ele agradece, porque se veio até ele, é porque Deus o confiou e quer mostrar algo diferente, quer mostrar algo verdadeiro, quer mostrar algo que faça maior sentido, para que ele possa ressignificar aquele momento na sua vida, para que ele possa ressignificar os valores éticos, morais, a aplicação de seu tempo, uma série de coisas. Então, nós vamos sempre ao longo do caminho sendo testados e tá tudo bem. O que importa é que essas dificuldades, se nós olharmos para trás, vamos perceber quantas nós já vivenciamos, quantas nós já superamos e vivemos. Então nós precisamos deixar o ontem lá atrás e viver o hoje, mas galgando sempre o melhor para o dia seguinte, para amanhã. Porque na verdade uma noite de sono tranquila se faz uma consciência de paz, de equilíbrio, de harmonia emocional, sentimental. Nós só vamos conseguir isso com essa gratidão a Deus, porque Ele sempre tem algo a nos mostrar diante das dificuldades e esses desafios que vamos vivenciando. O aprendizado é muito grande, muito valioso para nós mesmos. E em determinado momento, as coisas que não faziam sentido nenhum começam a serem descortinadas e fazer um sentido enorme na existência. E aí, nossa, mas por que antes eu não via? Por que eu não sentia dessa forma? Porque você não estava com um olhar atento, reflexivo, querendo compreender, mas aceitando aquela situação como um trampolim. E a gratidão daquele momento mesmo de dificuldade, de desafio, Deus, eu agradeço esse desafio, que eu sei que eu tenho que aprender algo importante, valioso para o meu progresso. Me mostre, me capacite, me guie, me oriente, que eu esteja sempre, pautado, dirigido por Ti, sobre a Sua vigília. Então, trazer essa serenidade, essa certeza, essa paz, rogar a espiritualidade amiga, Jesus, é muito importante. Nessa tarde aqui, quem vos fala é Daura Alves e nós estamos conversando sobre a vida e seus desafios. Recapitulando para aqueles que ligaram seu rádio agora e estão revendo tudo aquilo que nós abordamos até o momento e situando aqueles que estão acompanhando a partir daqui, nós falamos sobre a questão do Setembro Amarelo, que nós vivenciamos todos os anos com palestras variadas, prevenções, valorização da vida, que se dedica a esse mês especial. E todas as casas espíritas estão trabalhando a temática da valorização da vida, a necessidade de conscientizar para preservar, para conscientizar e a gratidão que nós devemos ter. E aí nós colocamos as definições aqui do que seja vida, do que seja desafios e recapitulando, nós sabemos que a vida é uma oportunidade dada por Deus, é um presente e nós, diante dessa jornada evolutiva, nós vamos ter aí essa existência cheia de desafios, cheia de oportunidades, cheia de encontros e desencontros. E nós vimos também que os desafios são as dificuldades mesmo, os obstáculos, os problemas que nós precisamos passar. E eles nos dão forças para que nós possamos buscar o equilíbrio espiritual, emocional, a busca constante pelo conhecimento, pela sabedoria,
para nos capacitar, né? De forma a nos impulsionar e motivar na continuação dessa trajetória evolutiva, e isso é muito importante. Nós vimos também que a doutrina espírita tem uma importância muito grande para nós, seres humanos, para que ela possa trazer a sua lente, não é? Que ela enxerga mais, porque a doutrina dos espíritos, que não tem a trave dos olhos, igual nós temos o argueiro no olho. Então, assim, vai trazer para a gente, vai descortinar os nossos horizontes, trazendo a certeza, a verdade de uma vida eterna, que nada está pronto, está acabado, eu estou num processo de melhoria, de aperfeiçoamento, que as dificuldades, que a alegria, que o sucesso, que o fracasso são todos consequências das nossas escolhas diante desse livre-arbítrio que Deus nos deu de presente. Então, nosso papel diante dessa existência, dessa vida, que é esse presente dado por Deus, é fazer acontecer, é encarar a vida nas suas circunstâncias, com os olhos de ver que nós colocamos aqui, mas como aprendizes constantes, numa adaptação também constante, mas numa persistência de continuidade, de continuação. Por quê? Porque tudo passa. Amanhã, o dia seguinte, pode ser mais atenuante, pode melhorar, vai depender da minha fé, da minha disposição, da minha busca incessante por um equilíbrio espiritual, por estar pautado no Evangelho de Jesus, seguindo os seus passos, o seu caminho. Então, todos esses desafios, na verdade, eles são importantes para o ser humano, porque eles vão ajudar, não é, na alavanca moral, no crescimento. Então, nós aprendemos com a doutrina que nós temos uma única vida, mas ela é pautada de inúmeras existências. E essas existências, como oportunidade reencarnatória dada por Deus para a nossa jornada evolutiva, ela vai nos mostrar caminhos para estar a cada nova existência de forma melhor. Né? Nós vamos nos melhorando. Então, essas experiências positivas e negativas que nós vamos tendo no caminho, elas são importantes. São importantes porque elas fazem parte desse processo evolutivo. Então, dentro do mal que nós às vezes pensamos estar passando e que o peso está muito grande, é nesse momento que eu tenho que buscar a oração, né? Aquele jugo suave de Jesus, com ele o fardo fica mais leve. Eu tenho que trazer de fato isso para minha existência, acreditando, orando e fazendo a minha parte. Quando nós estamos desencarnados, pairamos no espaço, nós escolhemos as nossas provas, né? Julgando-nos bastante fortes para suportar. Então, nós temos as escolhas daquilo que nós vamos passar, vivenciar, experienciar para o nosso crescimento. Mas essas escolhas que nós fazemos, quando nós aqui encarnados estamos, o que acontece? O esquecimento do passado. E parece que aquele fardo está muito grande e que você não vai dar conta. Mas, na verdade, muitos vivem, sobrevivem, experienciam situações semelhantes. Quando nós falamos de semelhante situação, nós precisamos ter a noção de que ninguém passa a dor igual. A dor em cada um é de um modo. E nós não podemos subestimar, não é? Desvalorizar, desmerecer ninguém. Então, nós não podemos falar para a dor do outro, para o problema que o outro está vivenciando, um desafio muito grande, falar que ele está chamando atenção, querendo envolver outras pessoas, né, em seus problemas. Falar, por exemplo, que tem pessoas passando problemas piores do que ele. Frases desse tipo não é acolher o ser humano. A função da doutrina espírita, nessa questão principal do Setembro Amarelo, que envolve essa vida e seus desafios, porque às vezes a dor do outro está tão intensa,
está tão doída profundamente na alma que ele pensa ser a única saída a tentar contra a própria existência, né? Começando a regar uma ideia suicida que ele possui, como se ele fosse terminar com as dificuldades e o problema dele. E os problemas não acabam. E é isso que a doutrina é importante, porque ela traz para nós essa questão da imortalidade de forma a nos provar que a vida é eterna e que da forma que eu vivencio nesse mundo de provas e expiações no planeta Terra, eu estarei do outro lado, porque não basta morrer para virar anjo, santo. E também se eu estou numa condição, não quer dizer que eu vou ficar tão pior ou tão melhor. Pode ser que eu agrave com os equívocos morais, os meus sentimentos, pensamentos, sim. E o atentado contra a própria existência, que hoje mudou a nomenclatura na saúde, é o extermínio, né? É uma palavra muito forte, o suicídio já era forte. A doutrina espírita vem clarear, vem acolher esse tentado aí, aquela pessoa que é o sobrevivente do suicídio e é enlutado, porque o atendimento fraterno na casa espírita, em todas as casas espíritas possui, é justamente para acolher, para ouvir o outro nessas dificuldades, nesses desafios que a pessoa está enfrentando nesta existência, nessa vida, porque a maioria fala a vida como se fosse uma só. Como se fosse uma só, não, que é uma só, mas como se não tivesse outras oportunidades. E quando a doutrina vem e revela, através da codificação de Kardec, há 167 anos, né, discutindo os horizontes, mostrando que isso vai passar, isso vai mudar, isso vai se corrigir, vai melhorar. Nós não nascemos para sermos pessoas infelizes, frustradas, né? A ponto de um desafio ser tão maior do que o próprio Pai em amor, misericórdia para com cada criatura que Ele criou. Então, certo é que na vida nós vamos ter muitas surpresas, vamos ter entusiasmos, vamos ter otimismo, felicidade, mas precisamos ter cautela, vamos gerar muitas expectativas, nem todas vão ser legais, produtivas, vamos ter amor, vamos ter ódio, vamos lidar com os sentimentos, com emoções, né, de um lado positivo e negativo. Mas está tudo bem, porque estamos num processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. O que não pode é eu ficar na mesmice, se vitimizando aquele problema, não é? Se fazendo sim de coitadinho. Não é nem para chamar atenção, mas é porque se coloca num processo de limitação, como se não conseguisse, como se não tivesse jeito. E tem jeito, e todos conseguem, e todos são capazes, porque Deus nos capacita todo dia. Então, quando nós viemos aqui, né, e não nos achamos fortes o suficiente para suportar, é porque está faltando o quê? Um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional e a busca pelo auxílio, pela ajuda. E a casa espírita tem esse papel fundamental, as igrejas têm esse papel fundamental de acolher as almas, né, em aflição. Porque Jesus diz: tereis aflição no mundo, mas não é castigo divino, não é o que você fez que você está sendo castigado, você está colhendo um plantio, né? A colheita é obrigatória, mas o remédio, ele vai fazer efeito. Então a dor e o sofrimento todo chega a ser um remédio de cura, de depuração, porque eu preciso reagir a isso tudo. Por que eu vou ficar murmurando? Se essas são as provas que eu mesmo pedi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está, né, pontuado isso lá no item 19, do mal e o remédio. E fala muito bem nessa questão dos bem-aventurados os aflitos, quando Jesus disse. E no Evangelho, esse é o capítulo 5. E nós precisamos entender que, às vezes, aquela dor mais doída, aquele remédio mais amargo, é ele que vai nos curar, nos libertar.
E para isso eu preciso de uma atenção para mim mesma, uma conexão maior com Deus, um equilíbrio mental muito grande. E sozinho, nem sempre nós estamos com as estruturas, né, suficientes para conseguir esse equilíbrio. Quando nós buscamos as práticas da oração, da conexão com Deus num templo religioso, numa casa espírita, quando eu vou tomar um passo, uma água fluidificada, tudo fica mais leve. Quando eu busco um atendente capacitado nas condições de curso que ele faz para se atualizar, para se especializar, para acolher o outro com amor, se colocando no lugar do outro, eu permito que o outro possa refletir sobre a situação e aí sim verificar que até Jesus passou por dificuldades, por desafios e venceu. Ah, mas ele não reagiu, ele se entregou, ele morreu para pagar os nossos pecados. Não, para mostrar que nós precisamos reagir com perdão, com amor, não dando troco ao mal, mas sendo sempre luz a iluminar as sombras, as trevas. Então, quando nós cantamos, nos envolvemos na música, que é uma terapia maravilhosa para sair daquela sintonia de pranto, de tristeza, de dificuldade, de pessimismo, quando eu me envolvo numa leitura edificante, quando eu busco sair com amigos, nem que eu não esteja naquele momento divertido, atencioso, mas saia desse espaço de confinamento, de momentos negativos, de pensamentos, porque não vai resolver nós ficarmos com os nossos pensamentos equivocados diante das dores que nós estamos sentindo e passando dentro de casa, em cima de uma cama, deprimido. E aí, querendo pensar absurdos, né? Porque o suicídio é um assassinato contra a existência própria, porque só Deus sabe o nosso tempo aqui. E às vezes aqueles que não têm a paciência de aguardar, fazendo um movimento ativo, né, de melhoria, ele só vai saber do outro lado que a vida é eterna, que a vida continua, o sofrimento que ele estava passando aqui vai continuar e muito mais, não é? Intenso, porque ele causou um mal contra si mesmo. E aí ele descobre que as coisas estavam prestes a clarear, prestes a melhorar e que tudo ia ficar bem, porque ali era um teste de resistência, de fé, de esperança, de renovação. Então é isso que nós precisamos trazer à nossa consciência. Ninguém está sozinho. Nós podemos recorrer ao atendimento fraterno, né? A pessoa que está pensando em suicídio, ela deve buscar essa ajuda. Ajuda também de profissionais da área da saúde mental. É importante que até o atendente, quando ela chega nos templos religiosos, instrua esse atendido a procurar o tratamento. Porque não é porque está ficando doido, louco, nem nada, mas vai te dar uma condição de calmaria, de segurança, e com Deus, com a oração, com o passe, com uma água fluidificada, com uma leitura, com uma música e com os amigos ali em comunhão, a família ajudando, apoiando na necessidade, com certeza ele tem tudo para vencer. Então, nós sempre vamos ter esses momentos que nos impulsionam, momentos que nos faz refletir. Nós nunca vamos estar desamparados. Nós temos o amparo do anjo da guarda, esse protetor amigo espiritual que nos acompanha, Jesus que está sempre nos intuindo e Deus, nosso Pai, que nos abençoa. Quando nós vemos tantas aflições no mundo e que as causas, às vezes, você é uma pessoa boa, você é religiosa, você faz algo bom na sociedade, para as pessoas, e a vida está pesada,
você precisa ressignificar algo em você, na sua existência, na sua família. O que que Deus quer de mim? O que que Deus quer que eu faça? Qual é a lição que eu tenho que tirar disso? Porque essas aflições, quando nós não percebemos logo de imediato esses equívocos morais que também nos levam às aflições, quando a vida está muito centrada, pautada, bem, né, vivida mais ou menos, bem vivida, e eu não entendo porque aquele vazio existencial, aquela dor, aquela aflição tão grande, como se tivesse tudo travado, não desse certo, eu tenho que entender que as causas não são só atuais, né, das aflições. E a doutrina espírita vem trazer essa justiça das aflições de forma muito eficiente. A espiritualidade vem nos explicar justamente nessa óptica da reencarnação, da continuidade, né? De seres imortais que somos, porque se nós já tivemos uma existência pretérita, muitas outras existências pretéritas, quando essa causa não está, né, aqui consumada, bem compreendida, é porque ela é anterior, né? E aí as causas anteriores da vida é porque lá atrás nós deixamos algum débito, nós precisamos reaver, reparar. E aí naquela condição que nós já falamos lá atrás, quando estamos no mundo espiritual, planejamos e achamos entendedores de tudo e que vamos dar conta de toda a provação que venhamos a passar por nossas escolhas, e o fardo fica muito pesado e eu acho que não vou conseguir. É esse planejamento diante dos erros cometidos lá no passado, né? E é o ontem, falando alto ali, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão àqueles que eu magoei, não sei que magoei. Eu preciso pedir a Deus forças, resistência, porque eu quero vencer. É se colocar na condição pequena, né? Assim como Jesus mostrou sua pequenez para fazer todos maiores do que ele perante a Deus. Então, sim, isso foi muito lindo, esse exemplo de amor. E é esse exemplo que nós temos que seguir, porque com fé e com a moral máxima do Evangelho do Cristo, nós sendo seguidores e entendedores que apenas o amor vence uma multidão de pecados, que eu preciso me amar, que eu preciso me ressignificar, que eu preciso me compreender, aí eu vou ser capaz de tolerar, de ser paciente, manso, de entender o outro no processo do outro, do que ele está vivendo, do que ele está passando. Então, tudo isso é muito importante. E a doutrina tem aí, né, essa habilidade de nos fazer conscientizar, de nos fazer refletir e, acima de tudo, não só refletir, mudar, ter a autotransformação, o auto-amor próprio, né? Esse amor próprio que eu preciso ter, porque aí sim eu serei capaz de confiar que eu sou capaz. Eu vou ser capaz de confiar que eu tenho as habilidades dentro de mim a serem desenvolvidas para atitudes mais assertivas, para eu estar bem comigo, bem com o mundo, né, com o universo, e respondendo às dores e às aflições de forma ponderada, confiante, com fé, com esperança que amanhã será um novo dia e será mesmo, e tudo vai estar melhor, tudo vai estar diferente, as coisas vão surgir, coisas favoráveis, vai acontecer, mas eu preciso sair do lugar, eu preciso ter uma vontade muito grande e uma motivação e buscar meios de ter essa motivação e desenvolver essa vontade para ir de encontro com as realizações daquilo que eu objetivar para mim, porque Deus já objetivou, Ele já tem um objetivo e Ele nos capacita todo dia para enfrentarmos esses desafios.
A vida é maravilhosa, a vida é um presente, e quando nós começamos a entender e a ressignificar todos os acontecimentos e reagir a eles de forma pautada no bem, no amor, no respeito, né? Pensar com entusiasmo, otimismo e ter a palavrinha chamada gratidão, ela é mágica, ela é como se desse, né, um portal mágico para que as coisas possam acontecer na nossa existência. Então, agradecer, independente da dor que você está vivendo, é muito importante. Ah, mas eu perdi um filho, acabou o mundo para mim. Só quem passa é que sabe do problema, né, que vive e que é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, nem Jesus disse. Mas eu preciso viver mesmo mais 30 anos, 40 anos lamentando na tristeza e atrapalhando o espírito que vive do outro lado e deixá-lo sofrer de tristeza pela minha tristeza? Ou eu preciso ser grato a Deus pelo tempo que Ele me abençoou em ser mãe, em ser pai, daquele ser que veio em família, por uns minutos, por meses, por horas, por décadas, não é? Então, assim, essa ressignificação da gratidão, ela serve para aplicarmos em todas as situações da nossa existência. O mal é a ausência do bem, e ele pode ser amenizado do momento que eu nutri os pensamentos corretos, porque aí eu vou iluminando e as sombras vão se afastando, a luz vai tomando conta, as coisas vão fazendo um sentido diferente, positivo, e as coisas vão acontecendo com eficácia. E aí eu vou me permitindo momentos mais felizes e dando uma qualidade de vida para mim e para aqueles que estão ao meu redor, porque nós somos responsáveis pelas dores do mundo quando nós transmitimos esses sentimentos e essas emoções nossas de negatividade, de tristeza ao mundo, ou que nós não acolhemos o outro quando o outro necessita e está gritando, porque muitos podem dar indício de estar passando por momentos muito difíceis, muito lastimáveis, mas ele precisa ter a nossa compaixão, a nossa misericórdia, o nosso auxílio. Mas muitos vão estar sorrindo por fora, sangrando por dentro, como se estivesse muito bem, e na verdade não estão, não vão dar indício nenhum, não é? Ou então o que ele fez ou deu de indício foi muito imperceptível, porque está todo mundo na correria, nas redes sociais, e não está prestando atenção no outro. E olha que lá atrás, quando aconteceu com Mike M, não é? Os seus amigos não notaram nenhum indício de que ele não estava bem e que ia se suicidar. Então, eles pegaram dessa dor e do sofrimento que eles podiam ficar reclamando, né? Esse desafio grande da perda o tempo todo, mas eles fizeram dessa triste história um lindo, né, começo de valorização, de prevenção, de conscientização da vida no seu próprio funeral, ao dar os cartões amarelos com fitas para todos que ali estivessem, para que eles pudessem, né, registrar as suas dores, os seus desafios, um pedido de ajuda, de socorro, porque ninguém está sozinho. Nós somos irmãos uns dos outros, por parte do nosso Pai que é Deus. E Jesus foi o único ser na terra que chamou Deus de Pai e mostrou essa fraternidade, essa caridade, esse amor em movimento, em ação, como sendo nós todos irmãos, aonde nós podemos nos envolver, nos apoiar, nos ajudar e viver de forma digna, respeitosa, em solidariedade fraternal e universal. E é Ele que rege, que cuida,
que é organizador desse planeta, que pedimos constantemente a sua intuição, a sua orientação, a sua proteção, o seu amparo, para que ele seja sempre ao nosso lado. E o Pai dele, que é o nosso Pai, que ele possa derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Que nós tenhamos uma noite repleta de alegria, de ressignificação, entendendo que a vida é um presente maravilhoso para ser vivido da melhor forma possível. Os erros cometidos, Deus sabe das nossas fraquezas, ficaram lá atrás e foram importantes para o nosso crescimento, aprimoramento e mudança de rumo. O que importa é da agora para frente, o que eu posso fazer para melhorar cada vez mais, não só na nossa existência, mas contribuir para a existência do outro e para o universo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. E você, querido ouvinte, que ainda não conhece a nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, vá nos fazer uma visita. Nós temos às segundas e quintas-feiras reuniões públicas às 20 horas, o atendimento fraterno às segundas e quintas-feiras às 19 horas. Venha conversar conosco, venha bater um papo, venha esvaziar seu pote, ser acolhido fraternalmente, amorosamente, porque você vai se sentir muito bem, muito acolhido, vai se sentir melhor. É só agendar através do botão do WhatsApp, no Facebook ou diretamente pelo DDD 24 988 43 7822. Estaremos lá esperando por você com carinho. Sabemos que juntos nós podemos vencer qualquer desafio, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Fiquem com Deus, que assim seja.